Descubra como funciona essa inovadora forma de dinheiro digital, sem rastros, independente de qualquer governo. Seja bem-vindo ao canal Resumindo Conhecimento, o canal onde você aprende de uma forma rápida e didática, literalmente tudo sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Hoje, vamos lhe resumir o livro A Moeda da Era Digital. Mas antes de tudo, temos que lhe passar um recado importante. Você já se imaginou tendo liberdade de tempo, ou seja, acordar a hora que bem entender, liberdade geográfica, poder viajar para qualquer lugar do mundo e liberdade financeira, como por exemplo, nunca mais se preocupar com contas? Se sim, vamos estar deixando aqui debaixo no primeiro link da descrição um passo a passo em videoaulas te ensinando exatamente como você pode ter isso. Não deixe de conferir. Fique agora com o resumo do livro A Moeda da Era Digital. Tópico 1. O que é Bitcoin? Se formos viajar um pouco pela história e entender o surgimento da moeda, podemos encontrar algumas informações importantes para o entendimento do conceito de Bitcoin. Antigamente, antes do surgimento da moeda, o comércio era realizado por meio de trocas de mercadorias. Essa troca é chamada de escambo. Com o aumento populacional, surgiu então a necessidade de invenção de um objeto que identificasse a economia na qual poderiam ser feitos acordos comerciais. O ouro e a prata cumpriam então essa função monetária que posteriormente funcionou muito bem como massa de manobra dos governos. No início do século XX, os governos nacionalizaram sua própria moeda. Tudo bem, mas o que isso tudo tem a ver com a Bitcoin? Com o avanço tecnológico e a era da independência de mercado, é válido que se crie uma moeda internacional emergente, portátil, incorpórea e que exista muito além do controle governamental. O autor explica em seu livro Bitcoin, a moeda da era digital, que a Bitcoin é uma moeda digital e totalmente descentralizada. Tem a presença de um registro histórico, na qual os usuários têm acesso às transações realizadas e assim controle, para que não haja gastos duplos, por exemplo. Entenda também que a Bitcoin é uma rede de pagamentos que não há presença de terceiros e, ao mesmo tempo, apresenta uma moeda que não tem origem no ouro, sendo, portanto, uma moeda virtual. Qual o lado positivo do Bitcoin? São inúmeros os benefícios que obtemos ao usar a Bitcoin como uma rede de pagamentos. Podemos citar operações mais baratas, logo, mais favoráveis não apenas para empresas que enfrentam algum problema financeiro, como também possibilitam as transações serem diretas, melhores taxas de transferências de fundos, sendo assim muito mais favorável e lucrativa. Abre o entendimento para novas formas de pensar financeiramente e com a Bitcoin pode ser feitas além de transferências de valores, transferências de ações, por exemplo. Tópico 2. Quais foram os principais motivos para o surgimento da Bitcoin? Estamos longe do chamado padrão ouro que vivíamos há algum tempo atrás. Os metais preciosos, ouro e prata, já não são padrão nenhum de comércio pelo simples fato de não sustentar o comportamento inflacionista causado pelos governos. A impressão desenfreada de dinheiro, o início da crise e a chegada da inflação foram pontos primordiais para o pensamento dessa nova ideia. O sistema bancário aliado ao governo, instável, e a população sem o controle do próprio dinheiro foram pontos que favoreceram o início da Bitcoin. Entenda que ela é o início de duas tecnologias, o banco de dados e a criptografia. Mas como podemos compreender isso? Repare que a arquitetura de redes é totalmente diferenciada. Lembra que falamos da questão da descentralização? Pois bem, segundo o autor em seu livro Bitcoin, a moeda da era digital, existe a possibilidade de compartilhamento de informações, sem a necessidade da presença de um servidor central. A criptografia surgiu há muitos anos atrás. É também conhecida como escrita secreta e é uma forma de codificar dados de um modo que não possam ser lidos, garantindo assim segurança, autenticidade e veracidade das informações dos usuários. Afinal, as bitcoins são úteis? Discutir utilidade é algo desnecessário. Vamos te explicar o porquê. Primeiro, que a utilidade tem a ver com o bem-estar adquirido e depois remete às escolhas e necessidades pessoais de cada um. No caso em questão, a análise da Bitcoin varia, desde o desejo de testar a criptografia, transferência dessa moeda digital por meio da comercialização de algo
ou simplesmente um desejo de conhecer a plataforma. O que precisamos entender é que para que algo seja determinado como um modelo de troca, é preciso antes que seja reconhecido como consumo direto e posteriormente seja alcançado o fim pré-determinado. E é esse fim, esse destino e escolha que é algo próprio de cada indivíduo. Durante a obra Bitcoin, a moeda da era digital, o autor explica algumas teorias, e entre elas está a teoria do dinheiro e da moeda fiduciária. Ele diz que é impossível algo ter valor de dinheiro se antes for um meio de troca. Esse valor de mercadoria pode também ser explicado como valor de uso, e há uma referência com a moeda digital, já que, no início, quando foi utilizada, não foi tida como meio de troca, e sim como uma estratégia de satisfação de uma necessidade. Seria então um indício que aponta para a fixação da Bitcoin como a moeda do futuro? Fica aí a reflexão. Tópico 3. As moedas perceptíveis. Se você parar para pensar, quais foram os meios de troca mais comuns que existiram na humanidade? De uma maneira superficial, podemos lembrar facilmente do sal, açúcar, gado, ouro, até o atual recurso que são as cédulas. Acontece que com a criação dos bancos, os usuários começaram a utilizar os serviços, de maneira tal que podem ser feitas transações sem a necessidade de contato com as reais cédulas. Isso pode ser explicado por meio de depósitos e cheques, por exemplo. O autor define como moedas tangíveis e intangíveis. Ele relata que a intangibilidade da Bitcoin foi usada pelos economistas como um empecilho para o crescimento dessa moeda digital. Porém, o que o autor destaca é que ela não é a primeira moeda intangível. Se formos pensar em um viés específico, os bancos trabalham também com reservas fracionárias. Esse tipo de reserva é proveniente dos depósitos feitos e que não foram resgatados em espécies. Consequentemente, pode haver uma expansão de crédito de acordo com o registro contábil. É uma forma de moeda escritural, ou seja, intangível. Então, se é uma característica já existente, qual a diferença? A diferença é que essa moeda digital, tão citada nesse resumo de Bitcoin, a moeda da era digital, não é vulnerável como a citada acima, pelo simples fato de não estar sob controle de bancos e afins. Ela é uma moeda autônoma e com uma função essencial: preservar o poder de compra e não corroer, como os bancos fazem com a escritural. Eis a diferença. Tópico 4. Vantagens e desvantagens da moeda digital. A Bitcoin pode ser considerada uma quase moeda ou um meio de troca secundário. Mas por que, com todas essas características das quais conhecemos, ainda não pode ser considerada dinheiro? Bem, existem 3 características principais que precisam ser avaliadas para um meio de troca ser considerado dinheiro: liquidez, reserva de valor e custos de transação. Conforme explicado pelo autor em seu livro Bitcoin, a moeda da era digital, a liquidez é a capacidade de um meio de troca se tornar dinheiro, isto é, um meio de troca universalmente aceito. A reserva de valor, que pode ser entendido como o poder de compra ou o método de medir a riqueza. Os custos de transação são despesas cobradas com alguma operação, e analisando as características individualmente, podemos observar a Bitcoin e entender que ela apresenta vantagens e desvantagens que a fazem ser reconhecida como moeda. A liquidez da moeda digital é diminuta. Isso acontece pelo simples fato que não é utilizada e reconhecida frente às demais. A reserva de valor é contida, isto é, não se pode fazer moeda digital como se faz a moeda atual, e por sua vez, os custos de transação. Estes são totalmente vantajosos, já que não há fronteiras políticas e territoriais, dando muito mais autonomia para o controle individual dos usuários. Portanto, a Bitcoin é passível de tornar-se moeda no futuro, dependendo mais da aceitação do público para transpor as barreiras das moedas fiduciárias já existentes. E nos quesitos durabilidade e divisibilidade, a moeda digital apresenta esses aspectos. O autor explica que, em comparação com o ouro ou papel moeda, a moeda digital está muito à frente, já que a internet é o fator fundamental para o seu uso. E no que tange a divisibilidade, comparando com as moedas em questão, o ouro é divisível, o papel moeda não apresenta essa característica, já que cada célula apresenta um valor próprio, pautando as características abordadas no livro Bitcoin, a moeda da era digital. Podemos destacar a Bitcoin da seguinte forma: uniforme, durável, divisível e intangível, e versátil,
Por que não? Tópico 5. E a crítica continua. Sabemos que tanto pessoas quanto ideias, produtos, projetos são sujeitos a críticas, divergências e opiniões céticas a respeito do bom funcionamento. Pois bem, não poderia ser diferente com a Bitcoin. Dentre os argumentos, podemos citar problemas de eletricidade e internet. A internet faz parte do nosso dia a dia, assim como a eletricidade. Sendo assim, elas não podem ser levadas em consideração e usadas como ponto de desvantagem frente ao funcionamento da moeda digital. Poderíamos pensar hipoteticamente que seria uma diversidade, caso a internet e a eletricidade fossem criadas para a performance direta da Bitcoin, mas não é o que acontece. Os céticos também levantam a possibilidade da rede ser hackeada. Porém, não estão levando em consideração a segurança no que diz respeito à abertura do código-fonte a qualquer pessoa que queira ter acesso. Outra característica é a transparência, ou seja, as transações podem ser acompanhadas junto ao sistema. Logo, segundo o autor, a internet e a eletricidade não podem ser citadas como um empecilho para o avanço desse sistema. Bitcoin é uma nova ferramenta para a moeda fiduciária. Entenda que isso é uma falácia pelo fato de que a moeda digital já é uma moeda e, consequentemente, pode ser usado como meio de pagamento ou até mesmo um método de fuga do modelo vigente de moeda fiduciária. Compreende? Não faz sentido buscar um novo modelo apenas como passaporte para o método já estabelecido e conhecido mundialmente. Competição dos altcoins. Inicialmente, me responda, você sabe o que são altcoins? De acordo com o livro Bitcoin, a moeda da era digital, podem ser chamadas de moedas alternativas e ter várias finalidades, que vão desde modificações no sistema da Bitcoin até scans ou cópias diretas da moeda digital em questão. Compreenda que, apesar de existir essa hipótese, a Bitcoin já está à frente por ser mais conhecida, por ter os custos de transações mais baixos e por destacar todas as características já apresentadas. O que de fato importa e que é necessário compreensão das pessoas que se interessam pelo tema e pelo uso da moeda é que a Bitcoin não veio para dissipar as moedas fiduciárias. O autor deixa claro no decorrer da obra que ela de maneira nenhuma é excludente e sim complementar. Apesar de ser muito cedo para dizer se as outras moedas vão chegar ao fim, o que de fato ele acredita é que as criptomoedas são um forte indício do avanço da tecnologia. Sendo assim, há grandes possibilidades de migração das fiduciárias para a digital, apesar de existir barreiras no campo legal, regulatório e que haja constantes críticas dos céticos ao entorno da Bitcoin. O que também não pode ser negado são as características vantajosas e inúmeras possibilidades de que ela venha para ficar. Certo, mas como posso aplicar o resumo desse livro em minha vida? O livro Bitcoin, a moeda da era digital, dá dicas perfeitas nas quais você pode aplicar de diversas maneiras. Entre elas, podemos citar: aprender sobre a Bitcoin é aprender tecnologia. Entenda que ela é uma forma de dinheiro nas quais você pode utilizar para inúmeras transações online. Nunca é tarde para aprender sobre economia. Estar antenado no que se refere a depósitos, operações, taxas, vai te deixar à frente do mercado e além da concorrência. O autor ensina sobre a liberdade que essa moeda garante. Garanta também a sua liberdade. Invista em você, em seu negócio. Entenda que nesse sistema não há terceirização. Você é seu banco e aprenda de uma vez por todas que há a possibilidade de operações além da instituição financeira que você frequenta. Não tenha medo de conhecer o desconhecido. Aprenda que é necessário sim estudar as características daquilo que desejamos, mas se isso se refere à moeda digital, entenda que ela é segura e o compartilhamento do livro Razão garante fidedignidade ao sistema. Aprenda a não ser cético mediante as inovações. Esteja aberto ao novo. O verdadeiro visionário necessita enxergar o oásis mesmo em meio ao deserto e soluções mesmo em meio aos piores obstáculos. E aí, gostou desse resumo? Comenta aí, seu feedback é muito importante para nós. E mais uma coisa, não deixe de conferir os links na descrição. Não temos dúvidas que eles podem te ajudarem muito em sua caminhada rumo ao sucesso. Vamos ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima!